Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, ouvintes. Estamos reabrindo o nosso Botequim Virtual. E hoje nós temos aqui o professor Daniel Conceição. Ele é da UFRJ, tem doutorado pela Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, e ele é um economista muito respeitado, é claro. Ele dedica seus estudos principalmente a essa teoria monetária que hoje voltou às manchetes, né, chamada de moderna teoria monetária, mas que, na verdade, são as finanças funcionais, que o Hélio sempre fala aqui, nosso Hélio Silveira, grande colaborador aqui do programa, que ela encontra resistência nos conservadores, né? Essas teorias de que você emitir moeda causa inflação e, curiosamente, setores assim da esquerda, mais assim radicais, marxistas e tal, eles também fazem críticas a esse modelo, que é um modelo bem sucedido. Então, fica sempre essa pergunta, né, do porquê de tantas críticas a algo que só os países soberanos parece que tem o direito de usar essa teoria, botar essa teoria na prática, né, com benefícios evidentes para a população. Então, professor Daniel, seja bem-vindo. A gente aproveita para dizer que o nosso botequim hoje, a nossa mesa está formada aqui com a Alana Grande e com a Marina Neri, que são as nossas representantes do lado feminino, né? E o Luiz Antônio e o Hélio Silveira, que eu já comentei, do lado masculino. E eu não estou em cima do muro, estou do lado masculino, mas aqui nós estamos abertos a todas as formas da pessoa se colocar. Seja bem-vindo. E eu vou pedir ao Hélio, que é o economista da casa, que abra os trabalhos e faça a primeira pergunta. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Seguinte, Daniel, eu estou muito angustiado com essa peste assassina e com a falta de ações sobre ela. E aí eu estou monitorando o tempo todo os lives do Lula, porque ele tem dado boas entrevistas, mas falta uma coisa, falta ele coordenar essa luta contra o vírus. Por que eu digo isso? Hoje, por conta desse aspecto de lives, isso é muito operacional. Ontem ele fez uma entrevista com o Alberto Fernandes da Argentina e hoje ele fez com Flávio Dino, desculpa. E ele foi bem sucinto. Ele falou em emitir o que for necessário. Ele falou que o governo ele tem que tomar essa frente. E aí o que eu falo é o seguinte, ele estava falando exatamente com um governador do consórcio Nordeste, que foi até, depois eu soube, né, Rogério, que foi uma iniciativa do Gustavo Galvão, ainda no escritório, no gabinete do Requião. Ele fez esse projeto e ele foi utilizado no Nordeste. O consórcio Nordeste está indo muito bem. Daniel, o que a gente pode fazer para avançar nessa luta contra a peste assassina? Não porque a gente não é médico, mas a gente, como economista, a gente sabe que a gente pode fazer uma renda, e agora estou pensando no projeto de renda vitalícia do Eduardo Suplicy, que nada mais é que a renda do Milton Friedman, para fazer essa renda vitalícia permanente e daí sair para frente para o desenvolvimento. Opa, eu acho legal. A gente já está trazendo aí questões importantes para a gente amarrar o debate. Só uma correção antes, Rogério, que eu estou devendo a tese. Eu estava até negociando com o Ray, agora nesse momento aí o cara da educação, né, pagando alguns micos, mas no meu caso não fui reprovado. Eu vim para o Brasil antes de defender e agora, com a pandemia, a gente não conseguiu encaminhar. Eu tinha até pedido a licença para voltar e defender, mas estou com essa pendência. Mas
Falando sobre a questão do Hélio, eu acho que a parte do combate à pandemia a gente precisa deixar para os especialistas que estudam, né, epidemiologia, ciências da saúde, os especialistas em saúde coletiva e saúde pública, eu acho que tem mais a nos dizer. O que eu acho que os economistas podem fazer, e aí infelizmente não fazem, é oferecer as ferramentas, né, econômicas para que isso seja viabilizado. E não fazem isso por causa da mentira de que não há recursos para o governo gastar. Então, essa mentira está no centro de tudo, né? Dizer que o governo não tem dinheiro, não pode gastar. Aí, com isso, você justifica. Então, não posso dar o auxílio, não posso investir no SUS, não posso ajudar a Fiocruz a desenvolver suas vacinas. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, eu acho que já há bastante iniciativas que, se houvesse recursos, a gente poderia ter reduzido muitíssimo o impacto da pandemia no Brasil. Tanto é que outros países, com até menos riquezas materiais, fizeram um trabalho muitíssimo melhor. Brasil e Estados Unidos são disparados as maiores tragédias da pandemia por conta dos desgovernos que eles enfrentam. Na verdade, a grande desgraça não foi a pandemia no Brasil e nos Estados Unidos, foram os seus governos que permitiram que a pandemia se tornasse tão devastadora. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, as medidas que deveriam ter sido adotadas são muito óbvias, né? Aqui nós teríamos condições, porque a primeira coisa que foi descoberta, que é a forma mais eficaz de combater, é reduzir o contato entre as pessoas, para que o vírus se dissemine numa velocidade melhor e permita que, as pessoas em risco esperem até que haja tratamentos mais eficazes, né? Eventualmente uma vacina, mas antes disso até um remédio mais eficiente. Então, é importante que as pessoas com comorbidades, né, idosos e pessoas com outras condições, não peguem esse vírus até que eles possam ser tratados com mais sucesso. É importante que elas fiquem isoladas. Agora, o problema é que esse vírus é muito potente, ele se espalha com muita velocidade. Então, é importante também que outras pessoas também não peguem logo primeiro, porque elas podem desenvolver a versão grave, a gente não sabe exatamente o que faz a versão grave se manifestar, e se todo mundo pegar ao mesmo tempo, nós vamos inviabilizar o atendimento hospitalar, a gente vai ter um esgotamento da capacidade hospitalar, significa que vai ter muita gente morrendo desnecessariamente porque não teve atendimento, inclusive pessoas sem o vírus. Então, é importante diminuir o contágio para que a gente possa atender a quem fica doente com o sistema hospitalar e impedir que as pessoas que eventualmente morreriam hoje por falta de tratamento, lá na frente não precisem morrer. Então, a solução é parar as atividades que produzem aglomerações, né? Isso exige suspender um monte de atividades econômicas. Numa economia onde você já tinha uma precarização gigantesca do trabalho, né? Informalidade muito elevada, não tem como parar. O dilema passa a ser, bom, eu tenho o risco de pegar o vírus e eventualmente contaminar minha família, né? Ficar doente e eu mesmo morrer, mas se eu não ganhar dinheiro, eu morro de fome em uma semana. Então, a contradição é muito maior. A pessoa está no desespero econômico, não tem como parar. Para que ela possa suspender suas atividades, eu tenho que oferecer uma forma dela se manter. E percebam, isso é importante por dois motivos. Primeiro, porque a gente precisa evitar que as pessoas passem essa indignidade, elas precisam sobreviver. Segundo, porque as atividades econômicas que ainda precisam ser mantidas, com alguma atenção, com custo material maior, porque vai ter que ser desenvolvido com mais cuidado, mas a produção de alimentos não pode parar, a distribuição de bens essenciais não pode parar, tudo isso precisa continuar sendo mantido. E para que isso seja mantido, aí é a lição do Keynes, né? É preciso que haja demanda por aquilo, porque se a pessoa não pode vender, não é porque a pandemia está acontecendo que eu vou fechar as portas, é porque eu não tenho para quem vender. É isso que produz a falência dos negócios. Falta de demanda. Então, oferecer a renda emergencial para essas pessoas sobreviverem significa também manter mobilizada toda essa capacidade produtiva que pararia e essas empresas que iriam à falência e que precisam continuar operando, né? São dois problemas que a gente soluciona ao mesmo tempo.
para fazer isso, o governo vai ter que gastar muito mais num período em que a arrecadação vai colapsar. Por isso que é importante que o governo abandone essa mentira de que tinha quebrado. Na verdade, abandonou, né? Porque até o Paulo Guedes foi obrigado a reconhecer, no início da pandemia, de que estava mentindo, de que o governo estava quebrado. Né? Bastou o decreto de calamidade para ele falar, bom, dá para gastar. Depois o orçamento de guerra falou, dá para gastar e não tem nem consequência jurídica. Mas ficou óbvio que a única limitação era jurídica, era legislativa, eram as leis imbecis que a gente tinha criado, porque achava que o governo tinha problema de tamanho de dívida e de falta de dinheiro, e aí começou a agir como se o governo fosse uma empresa ou fosse uma dona de casa. Não é. Essa mentira, inclusive, já matou muita gente. Primeiro, porque impediu que o governo fizesse o suficiente. Segundo, porque antes disso precarizou todo o nosso sistema de saúde e a nossa economia para que as pessoas não fossem pegas tão vulneráveis pela pandemia. Né? Então, a austeridade é responsável direta pela tragédia que a gente está vivendo. Tanto hoje, porque impede que o governo faça muito mais, como antes, porque eu tenho um relato do pessoal da Fiocruz de que a gente estava quase terminando as instalações da unidade de testagem de vacinas novas, que só não foi terminada porque o governo começou a contingenciar recursos. Olha só, um exemplo claro de um pedaço da nossa tecnologia de pesquisa, né, que poderia estar nos ajudando muito mais, que foi sabotado pelas políticas de austeridade. Então, esse é o primeiro ponto. Aí o Hélio mencionou a política de renda universal permanente. Essa eu tenho algumas dúvidas se a gente precisa abraçar esse tipo de política pelo seguinte: hoje, a gente, sem dúvida nenhuma, precisa da renda emergencial. Mas transformar a renda básica em algo universal, né? Ou seja, até o velho da van passa a receber, e de forma permanente, eu acho que reduz um pouco o arsenal de intervenções econômicas que a gente deveria estar construindo para resolver problemas pontuais, porque hoje é importante dar renda sem nenhuma contrapartida para quem está precisando. Assim como o Bolsa Família foi uma transferência de renda muito específica para combater a miséria e a pobreza, também sem nenhuma alternativa muito melhor. Mas a renda universal ela vai, por exemplo, jogar recursos para unidades econômicas, para pessoas, para indivíduos, para empresas, que não necessariamente precisam dessa injeção para funcionarem melhor. Nesse sentido, eu prefiro as intervenções menos gerais, que permitam que a gente tenha ferramentas diferentes para problemas diferentes. Então, eu prefiro, por exemplo, usar a garantia de emprego, onde é melhor que as pessoas recebam renda desenvolvendo algum tipo de atividade, nem que seja o treinamento delas, né? Nem que seja a capacitação para desafios novos. Ou desenvolver atividades comunitárias, por exemplo. Aí eu acho o exemplo do Vietnã lindíssimo. Um país que foi devastado por uma guerra covarde e que conseguiu combater a pandemia com arranjos puramente solidários e muito baratos, mas que eram basicamente o uso de mão de obra local para que você ajudasse os vizinhos a se manterem, né, conscientizados, respeitando a quarentena. Então, eram agentes comunitários locais contratados pelo Estado que iam lá e ver, olha, você está precisando de alguma coisa, você está conseguindo se manter em quarentena. Esse é o tipo de trabalho garantido, não seria renda básica, porque eu precisaria daquela mão de obra para desenvolver atividades importantes. Então, por isso que eu tendo a preferir essas intervenções mais adaptadas a cada situação. Então, professor, aproveitando o gancho lá do Vietnã, né, a gente viu que as exportações vietnamitas, em termos de valor, já ultrapassaram as do Brasil, desde 2014. E me veio a ideia de te perguntar como que as finanças funcionais podem ser usadas também como ferramenta de desenvolvimento. As finanças funcionais são uma forma de tentar identificar e atacar os problemas concretos, os problemas inevitáveis da economia. Porque falta de dinheiro a gente viu que não é um problema. Exatamente. Mas falta de capacidade produtiva é. Então, nesse sentido, as restrições são as mais variadas. As restrições de natureza material. Eu poderia, por exemplo, ter uma economia
onde a minha capacidade de produção de alimentos é muito pobre. A economia chinesa, por exemplo, vivia um dilema onde, para ela, oferecer um padrão de consumo para a sua população gigantesca, ela precisava adquirir recursos materiais muito mais ricos do que os que ela tinha. Então, o que ela fez? Como a moeda dela era incapaz de adquirir a produção externa, né, a produção dos outros que ela precisava, né, inicialmente ninguém tinha motivo para aceitar o yuan, o renminbi, em troca de petróleo, de energia, porque era uma moeda que comprava muito poucas coisas úteis no resto do mundo. A China precisava ter esse poder de alcance para comprar do resto do mundo sem ter muito o que oferecer, porque a moeda dela não era capaz de fazer isso. Então, o que ela fez? Ela se reestruturou industrialmente para que fosse capaz de oferecer bens de qualidade questionável, mas muito baratos, porque a mão de obra dela era muitíssimo abundante. Então, ela podia produzir muita coisa, muita porcaria, para oferecer para os americanos, por exemplo, para complementarem aquele consumo conspícuo, o consumo fútil que os americanos têm. Então, tudo isso a China foi capaz de produzir muitíssimo para o mundo todo e, como ela tinha um arranjo distributivo interno, onde a sua população que ia sendo incorporada nessa nova indústria chinesa voltada para a exportação, recebia rendas muitíssimo aquém do que era necessário para comprar, para disputar por essa produção, né? Os salários eram sempre deprimidos, então a população chinesa não tinha nem acesso ao que ela estava produzindo. Com isso, você construiu um resultado positivo na balança comercial que fez com que a China pudesse acumular dólares. Todo dólar que entrava virava acúmulo, mas o resto do mundo não tinha uma demanda pela moeda chinesa especulativa ou como reserva de valor. Isso também criava uma diferença inevitável que fazia com que a China se tornasse exportadora líquida para o resto do mundo. Agora, para que isso? Né? Para que ela pudesse depois adquirir os recursos materiais que hoje ela adquiriu, inclusive educação, né? Então ela comprou tecnologia na formação dos seus engenheiros e até economistas, e aí é um detalhe ruim, que os economistas acabaram sendo treinados nas escolas que ensinam a economia mentirosa, né? Mas isso é um outro detalhe. Mas a China, ela investiu nisso. Então, como é que ela conseguiu fazer tudo isso? Ela precisava ter capacidade plena estatal para que o planejamento fosse viável financeiramente. Então, as ferramentas financeiras dela são todas MMTistas, embora a China se diga até hoje avessa ao MMT. Mas, na prática, o que ela fez foi criar a capacidade de pagar para o Estado, e aí até com certas maquiagens, porque tinham milhares tem uma infinidade de instituições financeiras patrocinadas, estatais ou patrocinadas pelo Estado, que permitem fazer esse financiamento, né, sem que ele apareça como financiamento público, mas que na prática é tudo planejado. Então, você consegue colocar dinheiro, e essa é a grande sacada das finanças funcionais, porque a escassez monetária é uma fraude. Ela não precisa existir, né? Ela só existe quando o Estado emissor não entende isso, não entende que ele é capaz de eliminar a escassez monetária se o motivo pelo qual a produção não estiver sendo realizada for falta de demanda. Então, a escassez monetária eu resolvo. O problema é resolver as outras escassez, né? A escassez material. Nesse sentido, a China fez isso. Ela, inclusive, se organizou industrialmente para resolver a escassez material que só era satisfeita pelos outros, né, com recursos externos. Então, esse tipo de estratégia, aí você pode ter várias, né? Por exemplo, no Brasil, a gente poderia usar o poder de criação de moeda para dinamizar melhor a nossa indústria, porque ela possa substituir a produção daquilo que nos torna mais dependentes do resto do mundo, né? Então, o projeto de substituição de importações dos estruturalistas, da CEPAL, né, da Conceição, pessoal que entendeu muito bem a natureza das nossas limitações, né? A dependência vinha de uma dependência material, tecnológica mesmo, né? Então, isso poderia ser resolvido muito melhor se a gente entendesse MMT, que mostra que eu posso estimular essas indústrias
com políticas de crédito as mais generosas possível. Poderia até comprar diretamente dessas indústrias, né? Mesmo que elas inicialmente fossem inferiores tecnologicamente, como a gente fez até no período recente com a indústria naval, por exemplo, não se compara em termos de capacidade de produzir um navio, a gente não tinha a menor comparação com os estaleiros japoneses, por exemplo, mas fez isso porque era importante para o desenvolvimento da indústria doméstica. E isso nos dá capacidades futuras que eliminam a necessidade depois de comprar navio do exterior. Então, isso tudo é feito com muito mais riqueza se a gente entende a natureza cartal da moeda. A NMT, nesse sentido, as finanças funcionais, elas servem para a gente identificar qual é o problema, porque sem isso a gente perde muito tempo combatendo algo que não é problema, que é falta de dinheiro para o governo, é endividamento público. Isso não é um problema. Perfeito. Professor Daniel, o senhor mesmo citou alguns aspectos muito importantes. Um deles é a alta informalidade na relação de trabalho. Eu até lembro que uma entrevista com uma liderança de entregadores, eles estão entregando principalmente alimentos e eles mesmos estão sem dinheiro para se alimentar. Se eles sofrerem um acidente, eles não têm direito a recorrer à Previdência. E eu lembro também que uma entrevista, um colega seu, Paulo Clear, ele disse que agora, neste exato momento, o Tesouro tem no Banco Central, numa conta lá, mais de R$1 trilhão, R$1,3 trilhão. Isso aí, como condição para um modelo de produção e de consumo, primeiro, que também tem o aspecto da concentração de riqueza e de renda, a cada dia piora a desigualdade. Isso aí eu acho que vão ser um dos primeiros entraves que vai ser preciso enfrentar. O primeiro ponto é importante, talvez aí seja a grande contribuição da NMT e das finanças funcionais. A ideia de que o Estado precisa desses recursos acumulados em algum lugar para gastar. Não precisa. A gente poderia praticar qualquer déficit do tamanho que a gente quisesse hoje, sem ter um centavo na conta do Tesouro. Porque o mecanismo que permite o gasto público, ele se dá com criação de moeda, inevitavelmente. Isso vai ser feito sem variar um centavo no final do período na conta única. A gente poderia até debitar sem repor, mas não precisa, porque isso é mais um dos mitos que fazem a gente achar que o Estado não tem dinheiro. Uma outra coisa mais importante são as reservas internacionais, que aí não faz nenhum sentido a gente mexer, porque elas são acesso justamente àquilo que a gente não compra com reais. Aliás, não entregar reservas internacionais nem para quem quer especular. No limite, eu dou um swap cambial, mas eu não mexo nas minhas reservas, porque elas são importantíssimas, inclusive porque eu não sei se lá na frente eu vou precisar importar vacina, eu vou precisar importar sei lá o quê, para poder lidar com a devastação da pandemia e da depressão. Então, ela é importante justamente para o desafio cambial e de dependência externa que a gente vai enfrentar durante um bom tempo. Se eu não precisar mexer, se o gasto for em real, eu faço criando moeda. E aí, a coisa da conta única, ela é uma ilusão. Ela faz a gente achar que precisa tirar dali, mas a gente não tira dali de fato. Eu debito lá e eu reponho sempre ao longo do período, porque legalmente até a gente é obrigado a mostrar uma fonte para o Tesouro, né? Então tem que vir de imposto. Na verdade, não vem de imposto. Imposto, na verdade, é o que eu destruo de riqueza da sociedade depois que o Estado gasta. E a outra parte é a dívida pública, que acaba sendo complementada pelo Banco Central. Então, esses mecanismos são um pouco mais confusos, porque acho que até por intenção mesmo, é uma coisa intencional para fazer as pessoas acharem que não tem dinheiro. Então, eu poderia gastar, importante isso, eu poderia gastar o quanto eu quisesse já
sem ter um centavo na conta única. Aliás, a gente não escutou nada sobre falta de dinheiro quando o Bolsonaro praticou. O Temer e depois o Bolsonaro praticaram resultados deficitários primários. Hoje, a gente está gastando muito mais e o juro está caindo. Né? Como é que pode? Então, isso expõe de maneira inquestionável a mentira que eles tinham de que o Estado precisava acumular para depois gastar. Então, esse é o primeiro ponto. Não precisa desses recursos. A gente pode gastar sem isso. O segundo ponto é o mito do empreendedorismo que vai nos salvar. Na verdade, isso virou uma bandeira da direita liberal, como se fosse uma promessa de que você pode se virar sozinho. Isso tem apelo, né? Todo mundo quer ser patrão. Né? Então, todo mundo acaba falando, eu vou virar empreendedor. Né? Embora o tipo de empreendimento que acabe sendo disponível para essas pessoas é um empreendimento muito pior do que a relação trabalhista anterior, porque o cara continua trabalhando para os outros, só que agora ele não tem nenhum tipo de garantia de direitos que antes o trabalhador assalariado tinha. Então, esse tipo de empreendimento é o quê? É um reforço da escravidão voluntária inicial, porque, na verdade, quando você diz que a alternativa para você trabalhar para mim é morrer de fome, não é uma decisão. Né? Isso é, na verdade, só transformar a relação desigual como algo menos agressivamente violento. Essa palavra empreendedorismo ela acaba sendo capturada e desvirtuada, se transforma em uma coisa horrorosa, que é, na verdade, se vira aí. Não tenho mais nenhuma obrigação de te ajudar a sobreviver. É basicamente isso que esse novo empreendedorismo faz. O sujeito agora é obrigado a trabalhar 12, 15 horas por dia para não morrer de fome. Né? Isso é uma covardia. No entanto, eu acho que a gente precisaria capturar essa promessa do empreendedorismo de maneira positiva para as pessoas. Porque, de fato, seria muito bom que as pessoas pudessem se tornar donas dos próprios negócios, mas não desse jeito. Eu queria que os empregados pudessem comprar as empresas, constituir cooperativas para que deixassem de ser explorados por donos de capital e pudessem ser eles mesmos os donos dos meios produtivos. De novo, a MMT e as finanças funcionais nos ajudam a imaginar soluções para isso. Porque quando você lava as mãos, como o Estado diz, se vira aí, e diminui a presença estatal até para garantir que haja demanda para mobilizar toda a produção possível da economia, aí o cara fica desesperado, ele tem que aceitar esse empreendedorismo precarizado, porque a alternativa é morrer de fome. Agora, quando eu tenho uma economia em que o pleno emprego é garantido, o cara vai começar a buscar as alternativas que sejam melhores do que esse emprego mínimo que eu garanti para a economia com as finanças funcionais. Aí sim eu posso começar a estudar o empoderamento do trabalhador para que ele se torne dono dos meios produtivos. Então, acho que a gente tem que apresentar essa solução, rejeitando de maneira agressiva esse modelo de empreendedorismo que é, na verdade, só uma forma acentuada da precarização. Esse seria um meio de combater a desigualdade de estoques de riqueza, né? Porque eu estaria tentando transferir riqueza produtiva para as populações que hoje não têm acesso a isso. Mas essa é uma das ferramentas. Na verdade, a gente tem que identificar que, se for um objetivo nosso, eu acho que deve ser combater desigualdade de renda e riqueza, a própria transferência de renda pura e simples não me ajuda a fazer o combate da desigualdade de riqueza. Ela está combatendo a desigualdade de renda. Mas enquanto a transferência não for grande o suficiente para que o sujeito que recebe essa renda consiga acumular, poupar, eventualmente isso se transforma em enriquecimento de quem já é rico. Porque o cara que está recebendo o auxílio emergencial hoje, só momentaneamente ele teve uma melhoria de balanço patrimonial, ficou mais rico. Mas logo em seguida ele vai ter que gastar tudo e vai ficar mais pobre de novo. E isso vai virar riqueza de alguém. Quem? De quem já é rico. Então, nesse sentido, a gente tem que olhar assim, para as soluções que combatem a desigualdade de riqueza, seja transferindo o suficiente para as pessoas pouparem ou tendo esquemas tributários que retirem esse acúmulo de riqueza de quem já é muito rico. Né? E aí sim, o endividamento público, nesse caso, tem um efeito perverso por causa da desigualdade da distribuição de fluxo. Por exemplo, eu vou ter que gastar muito mais do que eu arrecado hoje
para pagar o auxílio emergencial. Assim como eu fazia isso para pagar as transferências de renda até no período para pagar a Bolsa Família, eu já faço isso. Eu pago para as pessoas, mas isso não é suficiente para que elas acumulem. Então, isso vai fazer o quê? Eventualmente vai para o bolso do mais rico. Né? Tanto é que durante o período de maior injeção de renda, se essa injeção de renda pelo governo não for suficiente para alterar essa distribuição de riqueza, eu só vou estar enriquecendo muito mais as classes dominantes, os mais ricos, a elite econômica do país. Né? Isso vai ser inevitável. Então, hoje, até a nossa proposta de transferência de renda mais ampla, se ela for, né, uma injeção de renda líquida para a população como um todo, eu vou ver um acúmulo de riqueza que vai também se aproveitar do endividamento rentável do governo, porque originalmente o que eu pago para as pessoas é moeda estatal, né? É assim que o gasto público entra na economia, como base monetária, seja reservas mais moeda bancária ou na forma do próprio papel moeda. Normalmente é reservas mais moeda bancária. Essas reservas que foram injetadas são aplicadas, né, em dívida pública. Então, o próprio juro pago sobre a dívida pública só tende a beneficiar essas pessoas que conseguiram acumular. E é nesse sentido que uma reforma tributária deve agir. Ela não é necessária para financiar o Estado, mas ela é necessária para desfazer essas desigualdades de riqueza que vão ser inevitáveis enquanto não houver transferência suficiente para que as pessoas possam poupar. Nem no seu efeito multiplicador, porque poderia ser que, mesmo que o recebedor da renda não poupasse, mas alguém, né, a mercearia da comunidade começa a vender mais e acaba sendo capaz de acumular. Já seria um efeito redutor de desigualdade. Mas dificilmente isso acontece. Então, eu preciso ter combate mais direto a essa desigualdade. Daniel, eu quero avançar. Eu acho que o Daniel explicou muito bem a filosofia das finanças funcionais. Eu odeio o MMT. Aliás, eu tenho um filminho do Ray, Daniel, que ele explica exatamente o que gerou o erro. Quando ele fala que era MMT, quando ele criou lá, nos anos 90, você devia estar lá. Você não estava lá, não, né? Você não estava ainda lá, não. Você estava lá depois de 2000. 2005. Certo. Ele falou lá que, pelos anos 90, quando ele criou isso, era uma ironia. Era uma piada. Aliás, as finanças funcionais é cheio de ironia. O próprio nome finanças funcionais é para contrabalançar as finanças saudáveis dos liberais. Aí criou, não tem nada de saudável, tem que ser funcional, direto na veia para o que interessa. Mas, voltando, o outro erro foi que ele disse o seguinte, era moeda moderna. E aí, num erro de troca de rede social, virou monetário. O segundo erro, virou monetário. Então, teoria moderna monetária. E aí, o que ele fala é o seguinte, essa teoria tem 4.000 anos, era isso que ele queria dizer, né? 4, 5.000 anos lá no... Entendeu? Já existia o conceito da moeda cartal, a moeda escritural. Os liberais de hoje falam assim, aí, ó, pega essa teoria moderna, pô, isso não existe, o que existe é liberal. Agora, o que eu gostei de você é que explica o seguinte, você pode fazer desenvolvimento a qualquer hora, principalmente um país como o nosso, que é carente de tudo. Ele pode fazer tudo. E quando eu digo assim pelo Estado, é o Estado capitaniano. Se vier o setor privado participar depois, tudo bem, mas ele não é necessário. Só as encomendas públicas, por exemplo, já alavanca todo o processo. E sempre finanças funcionais aí, Daniel, eu vou fazer assim, como eu sou do terceiro mundo, falta sempre um detalhe. Tem que ter um plano estratégico junto. Todo momento que a social-democracia avançou no mundo, tinha um plano. Ou era o plano Marshall, o plano do New Deal, e os nossos planos. Nós crescemos de 1930 a 1980, eu gosto de sempre tirar a fase dos militares, a gente cresceu com plano de desenvolvimento.
Sempre tem que ter um plano para você se basear. Quando você conta toda a história da China, tinha planos para acompanhar esse processo. Faz parte do complemento, principalmente para o terceiro mundo, finanças funcionais e um plano. E quanto a balanço de pagamentos, você citou bem o exemplo. Eu trabalhei lá no Ministério da Fazenda, no setor de comércio exterior, e lá eu aprendi uma regra básica. Você exporta qualquer coisa, desde que você siga os 3 P's. Colocar no porto, dar prazo da mercadoria e ter preço. Eu não acreditava que aqueles guarda-chuvinhas chineses, chinelinhas chinesas, ia levar a China para qualquer lugar. Isso eu acompanhei o processo inicial. Eu não acreditava nisso, mas eu esqueci dos 3 P's. Aquilo tinha preço, o chinês botava no porto certo na hora certa e tinha prazo para pagar. Entende? Outra coisa, eles criaram os EPEs. Nós fizemos uma zona franca no Brasil, na década do desenvolvimento militar, e aquilo foi uma fraude. Você produzia lá com tudo importado, todos os componentes isentos de imposto de renda, depois passava para o Brasil. A Sharp fez muito isso. Fabricava televisão lá e vendia para o mercado interno. Não era para exportar. O ZPE também faz parte do desenvolvimento, de um projeto de desenvolvimento, que ele garante a moeda externa. Bom, eu já encerrei agora. Já encerrei, completei e encerrei. Professor Daniel, nós temos 3 minutos e meio para encerrar o programa. Queria te agradecer, passar a palavra para você, fazendo votos que a gente consiga, porque para a guerra não há limite orçamentário, né? Então, eu abro para suas considerações finais aí, com essa esperança. Tá certo, a gente está ali, eu acho que nós somos aqui aliados nessa guerra, e nesse sentido a MMT, né, as finanças funcionais, são uma ferramenta, né? Ela ajuda a gente a estabelecer, a não errar muito na hora de elaborar o plano. E aí, o nome em si, né, eu também confesso que a gente vai meio que no que pega, né? Porque eu não tenho particular apreço, até se a gente for pegar no detalhe, tem erros de tradução desde a origem, né? Começou como uma piada, aí as pessoas começaram a usar a piada para falar sobre a ideia do cara, até com uma certa um elemento de descaso, né? Mas aí eles inverteram o jogo, né? Então o que o pessoal de Kansas City fez foi falar, então a gente agora vai abraçar esse nome, e aí ele se ressignifica, que passa a ser como se a gente fosse mais moderno que o outro. Não porque a moeda, na verdade, estava dizendo que era mais antiga do que qualquer coisa. Era uma instituição econômica muito mais antiga. Então, moeda moderna começou piada, mas aí a teoria da moeda moderna se tornou uma coisa superior, porque ela meio que revolucionava a visão convencional. E aí, quando a gente trouxe para o Brasil, a gente chamou de teoria monetária moderna e acaba reforçando essa ideia inicial, porque é uma teoria monetária que, de novo, está reformando. Então, são significados que vão sendo refeitos e, no final, uma disputa por cabeças, né? Então, a gente vê o nome que pega melhor na cabeça dos outros. A gente tem um livro que saiu também, tem o do Gustavo, né, que está aí à disposição, e o Fabiano Dalto organizou também um livro com alguns autores, e eu estou incluído, que é Teoria Monetária Moderna, a chave para uma economia a serviço das pessoas. Também está por aí, a gente está colocando o carro, né, para disputar espaços, e o bloco está na rua. Eu acho que a gente tem aí um espaço para ser disputado, porque eu diria que o mundo precisa hoje de se desfazer das mentiras econômicas que impediam que a gente fizesse com que as economias servissem às pessoas. No final das contas, é isso. Maravilha. Estamos terminando, né? Senão os vizinhos vão reclamar aqui. Nosso botequim tem hora para fechar. Mas é bom saber que o bloco da cultura e das luzes está na rua, assim como o nosso botequim está aberto a essas ideias iluminadas que podem contribuir para a humanidade realizar o seu verdadeiro destino, que não é ser escravo, né? Muito obrigado, professor. Obrigado a todos.
e até a semana que vem. Prazer. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.